capítulo 10 do livro do profeta Zacarias. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Sim, e o Senhor que faz relâmpagos lhes dará chuva abundante e erva verde a cada um no campo. Porque os terafins têm falado vaidade, e os adivinhos têm visto mentira, e descrito sonhos vãos, com vaidade consolam. Por isso o povo vaga como ovelhas, e sofre aflições, porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes, mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de honra na batalha. Dele sairá a pedra de esquina, dele a estaca, dele o arco de guerra, dele também sairão todos os opressores juntos, e serão como valentes que na batalha pisam no inimigo, no lodo das ruas, e lutarão, porque o Senhor estará com eles, e os que cavalgam em cavalos serão envergonhados. Porque eu fortaleci a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e os farei voltar, porque deles terei piedade, e serão como se não os tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor seu Deus, e os ouvirei. E os de Efraim serão como um valente, e se alegrará o seu coração como pelo vinho. Os seus filhos também o verão, e se alegrarão. O seu coração se regozijará no Senhor. Eu os chamarei com um assobio, e os reunirei, porque os redimi, e serão multiplicados, tanto como se tinham multiplicado. Eu os semearei entre os povos, até em lugares longínquos. Lembrar-se-ão de mim, e viverão com seus filhos e voltarão. Porque eu os trarei à terra do Egito, e os recolherei da Assíria, e os trarei para a terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar para eles. E ele passará pelo mar com aflição, e ferirá as ondas no mar, e se secarão todas as profundezas do rio, e a soberba da Síria será derrubada, e se perderá o cetro do Egito. E eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. O capítulo 10 de Zacarias fala sobre o retorno. E o que é o retorno? É reunir novamente a casa de José e de Judá. O Senhor fala sobre chuvas natural e espiritual. Quando Zacarias fala sobre pedir ao Senhor chuva no tempo da chuva, é porque nós precisamos entender que há tempo de plantar e tempo de colher. E quando a erva está verde, a cada um no campo, refere-se que nós precisamos entender o tempo de Deus. O tempo de Deus, ele é mistério para as nossas vidas. Nós não sabemos qual é o tempo de Deus para as nossas vidas. E quando nós entendemos que todas as coisas que nós fazemos ao Senhor volta para nós, porque muitos serão consolados, muitos serão abençoados através da palavra de Deus, pelas ações que praticam. Porque quando nós não ouvimos a palavra de Deus, nós queremos andar segundo a nossa vontade, segundo aquilo que nós conhecemos, segundo aquilo que nós praticamos. Porque o que acontece
é que nós somos instruídos desde pequeno pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos nossos tios, e nós reproduzimos muitas vezes aqueles comportamentos, porque aquilo nos foi entregue como herança. Os comportamentos dos nossos pais ou dos nossos avós, por mais que nós relutemos a vida inteira, eles são heranças para as nossas vidas. Mas qual é a mudança que eu posso fazer para que eu possa honrar o meu pai e a minha mãe diante de que tudo que eles me forneceram? É estudar a palavra de Deus. Porque quando eu estudo a palavra de Deus, aquela palavra vai me livrar de vários conflitos, de várias situações, de vários aprisionamentos, de vários enganos. Porque o nosso enganador, que é o nosso inimigo, ele está ao derredor para nos enganar. E quando eu tenho a palavra de Deus alicerçada no meu coração, o Senhor faz com que eu esteja vigilante em todas as ações que eu devo tomar. E quando se toma uma ação, nós precisamos orar para que o Senhor possa revelar se é a vontade dele sobre as nossas vidas, algumas atitudes que nós precisamos fazer escolhas. A nossa vida são escolhas. Nós escolhemos muitas vezes errado ou certo. Nós muitas vezes escolhemos o caminho da bênção ou o caminho da maldição. E como nós sabemos isso? Através dos nossos comportamentos nas nossas escolhas. Quando escolhemos alguém para ser nossos amigos, alguém para ser nosso cônjuge, alguém para compartilhar a nossa vida, os nossos pensamentos, os nossos sonhos, os nossos desejos, nós precisamos entender que diante disso estamos fazendo uma escolha muito importante nas nossas vidas. Porque diante da palavra de Deus, nós precisamos viver a vontade de Deus, que é se reunir na casa de José e de Judá. E o que representa José e Judá? O José, muitos sabem, que teve filhos e as 12 tribos, elas são reunidas através de Jacó. Então nós temos uma descendência, uma hierarquia espiritual, uma fonte sobre as nossas vidas que corre no nosso sangue. E é diante dessa fonte que nós precisamos clamar ao Senhor, buscar a presença de Deus, porque o Senhor nos fortalecerá. O Senhor é aquele que diz que nenhum de nós nos perderemos, porque é Ele sim que coloca-nos no Egito muitas vezes para moldar o nosso caráter, para estruturar as nossas vidas, para guerrearmos contra a dispersão dessa nova Jerusalém, da nova reunião de Israel, da virtude que o Senhor derramará sobre o seu povo e sobre a liberdade de vida no Senhor que nós teremos. Porque o Senhor, Ele é o dono da seara. O Senhor é o dono das nossas vidas. E Ele que colhe as nossas vidas para que nós possamos ir e restaurar almas, fortalecer pessoas, viver um mundo espiritual diante da palavra de Deus, diante da vontade do Senhor, porque o que o Senhor quer é nos cuidar. O Senhor, Ele quer nos proteger, mas para isso precisamos estar alicerçados na palavra de Deus. Não é o homem que dita regras para as nossas vidas. Não é o homem que vai fazer com que as nossas vidas estejam diante do Senhor, mas é a nossa atitude, é a nossa ação em desejar, em querer, em buscar, em conhecer o Senhor das nossas vidas e compreender que diante da palavra de Deus, todos nós estamos e todos nós temos a oportunidade de conhecer essa palavra revelada a nós. Então, enquanto nós temos essa oportunidade de compreender essa palavra, de entender essa palavra, de buscar o conhecimento dessa palavra, nós estamos firmando uma aliança com o nosso Deus.
Estamos desejando estar nos braços do Senhor, honrar o Senhor, viver da palavra do Senhor, porque o Senhor é aquele que castiga, o Senhor é aquele que repreende, aquele que Ele ama, Ele ensina. E se o Senhor quer nos ensinar nesse dia, se o Senhor quer fazer com que as nossas vidas sejam luz para outras vidas, que seja ponte para outras vidas, que seja canal para outras vidas, que seja bênção para outras vidas, nós seremos, porque o Senhor é o nosso Deus. É o Senhor que nos capacita, porque muitas vezes olhamos e diante da nossa fraqueza, diante da nossa dificuldade, diante das nossas batalhas, diante das nossas dores, muitas vezes parece que não vamos conseguir. Mas é aí que o Senhor nos faz fortes, é aí que o Senhor nos prepara, é aí que o Senhor nos capacita, é aí que o Senhor nos dirige, é aí que o Senhor cuida de nós e o Senhor, Ele quer cuidar das nossas vidas. Mas precisamos nos fortalecer nessa palavra. Precisamos andar no caminho do Senhor. Precisamos entender o que o Senhor quer das nossas vidas, cumprindo os seus mandamentos, observando as suas leis e entendendo que o Senhor, Ele é bom. Nós não somos bons, mas o Senhor é bom. E a bondade do Senhor, ela acampará nas nossas vidas. A bondade do Senhor conduzirá as nossas vidas no caminho e na bênção que Deus quer nos entregar. Que o Senhor abençoe o seu dia, que você possa ser iluminada, iluminado pela presença do Senhor. E que você comece a enxergar o mundo espiritual, assim como Zacarias estava enxergando, estava tendo as visões da Nova Jerusalém, da cidade santa, porque o Senhor quer ver-nos santificados através da palavra. Que todo orgulho venha cair, que toda soberba venha de ser destruída nas nossas vidas, que todo ego, que toda vaidade, que todas as ambições, as possessões venham ser aniquiladas diante da presença do nosso Deus e que diante dessa presença, tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que nós precisamos seja nos dado para a honra e glória do nome do nosso Deus. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.